todas e a todos. É com muita alegria que retorno a essa bela casa, a esse abençoado grupo, a convite do amigo Soares. E nesse mês tão especial, né, de aniversário do patrono dessa casa, do patrono deste grupo. E sem dúvidas é com alegria e tamanha felicidade que a gente pode estar aqui compartilhando essas reflexões de hoje. Então, que Jesus esteja conosco, inspirando nos nossos corações o amor que precisamos desenvolver, inspirando em nossas mentes a paz necessária para os nossos dias, para a nossa semana, para as nossas vidas, para que essa noite a gente possa sair daqui, como um amigo bem falou na prece, com algo para a gente vivenciar, com algo que nos toque, com algo que nos transforme. Então, que esse mestre abnegado amigo esteja hoje e sempre nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vivências. Então, como a gente já disse, né, hoje, trazendo, a amiga já comentou, esse tema, Em Nome do Amor, que é, na verdade, uma homenagem ao patrono da casa, ao Bezerra de Menezes, que é de um livro psicografado, esse tema é baseado em um livro psicografado pelo médium Divaldo Franco, através do espírito Bezerra de Menezes. E o tema do livro é justamente Em Nome do Amor. E aí, quando Soares fez-nos esse convite para estar aqui hoje, eu pensei que levar nesse mês de aniversário para homenagear esse espírito de tão sublime escola. Esse espírito que nos dá exemplo de abnegação, de quanto que curou, de quanto que se doou, de quanto que amou. Então, não tem como falar de Bezerra de Menezes e não falar de amor, já que servir também é amar, cuidar também é amar, curar também é amar. Foi 3 coisas diante de tantas que a gente pode trazer aqui do exemplo desse espírito que tem como essa casa como patrono. Então, meus queridos irmãos, para falar de amor, por que falar sobre isso, né? Qual a importância da gente trazer essa discussão sobre essa essência sublime, sobre essa força transformadora que se chama o amar. O amor que Jesus nos convida a vivenciar. E é sempre interessante lembrar, porque o amor vai estar permeando, seja nossas relações, seja nossas realizações, os ambientes que a gente frequenta. E é importante que a gente reflita como nos encontramos em relação a essa virtude. Como estamos vivenciando o amor que o Cristo nos convidou e que, aproveitando o exemplo aqui do nosso patrono desta casa, também vivenciou tanto em sua trajetória conosco, nos deixando esse exemplo de doação. Então, a primeira reflexão que a gente já pode começar fazendo é como eu me encontro com relação a essa virtude. O amor está claro para mim? De que amor é que nós vamos falar hoje? É aquele amor no sentido de cônjuges ou no sentido apenas fraternal? Ou como no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz: não vamos falar do amor no sentido vulgar do seu termo, mas sim como o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então hoje a gente não vai falar daquele amor somente de abraçar quem a gente gosta, aquele amor de estar com os nossos cônjuges, companheiros, aquele amor com os nossos filhos, ou um amor fraternal, familiar. Nós vamos um pouco além. Nós vamos falar do amor, como ele coloca aqui, que reúne as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Vamos falar do amor que reúne a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Isso já está ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala sobre a lei de amor. Então, para a gente já deixar bem claro, né, que, claro, o amor entre cônjuges, como eu falava, o amor de afeto, o amor conjugal, fraternal, claro, são expressões de amor também. Mas vamos aprofundar um pouco mais hoje? Vamos falar desse amor que nos convida a viver Jesus. Lembra que o evangelista João fala, Deus é amor? Se ele diz que Deus é amor, ele não está dizendo que Deus é uma pessoa que sente amor. Ele resume, Deus é amor.
Então, o amor está em Deus. Se Deus está em nossas consciências e está em tudo que há em a natureza como causa suprema, causa primeira de todas as coisas, o amor está em tudo, como essência, como aquela centelha que nos move, que nos coloca em ação e nos aproxima dessa divindade que a todo momento mostra o quanto nos ama, a todo momento mostra o quanto é misericordioso e benevolente conosco. Então, pensando nessa abertura, quando a gente vai falar desse amor de hoje, então, além desses outros que eu já falei, é a gente pensar naquele que vai além, que ultrapassa apenas as nossas questões familiares e vai para o amor da humanidade. Amar-nos como irmãos que somos, como Jesus nos convidou. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar, inclusive, os inimigos, que significa não colocá-los embaixo do braço, digamos assim, mas aprender a perdoar, a não revidar o mal com outro mal, mas sim mostrar a face do bem, o exemplo que Jesus nos deixou. Então, por isso que quando o Soares me perguntou sobre que tema tratar, eu pensei, o tema desse livro não é à toa, né? Porque quando a gente coloca em nome do amor, eu pergunto, o que estamos dispostas a fazer em nome do amor que o Cristo nos convidou? É só aquela pessoa que a gente gosta? Aquela pessoa que nos é confortável? Ou ele nos convida a amar aquela pessoa que às vezes nos faz sofrer, que às vezes nos diz algo que nós não queríamos escutar, ou que muitas vezes perturba aquela paciência que a gente acha que tem, mas que se perturbou talvez a gente não tenha tanto, que provoca em nós algo que revela a quantidade de paixões que ainda estão no nosso íntimo, lá escondidinho, onde a gente quer colocar debaixo do tapete. Então, quando o Evangelho diz que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, não tem como não lembrar do evangelista João dizendo que Deus é amor. Se Jesus é emissário dessa divindade e o amor resume a sua doutrina, cá estamos nós com a terceira revelação, chamada do Consolador Prometido. E como é que a gente consola sem amar? Como é que a gente dá consolo sem amor, seja num atendimento fraterno, seja num conselho que você vai dar a um amigo, a um familiar, seja no silêncio que a gente vai precisar fazer só para ouvir o que alguém precisa, seja na hora de fazer algo para alguém que você gosta, para alguém da sua família. Em tudo que nós colocamos amor, a coisa flui, funciona para o bem. Imagina plantar uma árvore sem amor? Fazer uma comida para alguém que você ama sem amor? Tem até propaganda, né, que fala sobre isso, sobre cozinhar com amor, a diferença que é. Quando a gente faz as coisas com um pouco mais de sutileza, de uma questão de uma forma mais sublime. Então, Bezerra de Menezes, nesse livro, a apresentação do livro, gente, já dava para a gente fazer aqui a discussão da noite inteira. Mas até para que vocês se estimulem de procurar essa obra, que inclusive eu recomendo, não sei se tem aqui na livraria, na biblioteca de Soares, para quem quiser de repente ver, adquirir, é uma obra que realmente nos toca, nos convida à responsabilidade que temos de transformar a humanidade. E a transformar a humanidade através de quem? Do amor. Na apresentação desse livro, Bezerra de Menezes nos diz que o amor é o divino hálito, esse hálito com H maiúsculo, que mantém a vida em todas as suas expressões e preserva o equilíbrio do universo por meio das forças que o sustentam. O amor é o hálito divino. Lembra de novo de João, quando diz que Deus é amor? Que mantém a nossa vida em todas as suas expressões. Então, nesse mesmo capítulo que eu falei antes, do Evangelho, que trata da lei de amor, o Espírito, no item 9, diz: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Para nos lembrar que, mesmo imperfeitos, mesmo ainda cheio de vícios de feras a dominar, de paixões a administrar, todos, cada um aqui, quem vai ver essa palestra de repente depois, temos em nós essa centelha.
Às vezes a gente quer apagar, a gente esquece de cuidar dessa centelha, mas ela está em nós. E se a gente vem falando tanto disso, transição para o mundo de regeneração, transição para o mundo de regeneração, é nós pensarmos que compete a cada cadeirinha dessa, a cada pessoa que busca vivenciar essa transformação. E hoje, o convite que Bezerra, através desse texto, nos faz, meus irmãos, é fazer isso pelo caminho, pela estrada segura de amar ao próximo como a si mesmo. E mais, quando Jesus disse, amar como eu vos amei. Muitos de vocês podem pensar, nossa, é muito difícil amar como Jesus. Mas ele nos deixou esse convite para que a gente vá exercitando esse amor, pouco a pouco, passo a passo, transformação em transformação, mudança em mudança. Então, quando a gente pensa, às vezes a gente até vê, né, essa frase colada no caminhão, Deus é amor. E a gente fica repetindo isso, muitas vezes até de forma mecânica. Vamos sair disso para a gente lembrar que o amor é tão importante, como eu falava, que o evangelista não diz que Deus é alguém que ama, mas que ele é o próprio amor. Ou seja, está na essência divina, está na essência de cada um de nós, está na essência das nossas vidas. É a nossa centelha divina quando ele fala aqui. Então, o amor como esse requisito essencial à criação, como a manutenção de todas as coisas, ele é essencial em nossas vidas. É inesquecível e também essa inesquecível diretriz quando diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí eu repito aqui isso que eu falei há pouco, quando Jesus nos faz esse convite de amar como ele amou. E quando a gente pensa, eu vim falando isso até no caminho com o Ricardinho, sobre amar como Cristo amou, fazer essa proposta que ele pacientemente nos fez. Como é que a gente vai fazer isso diante de tantas imperfeições que carregamos? Se não é realizando exercícios de amor, se não é treinando todo santo dia esses exercícios de amar. Mas como assim, Daniela? O amor não chega de repente. Amar os nossos irmãos de jornada, inclusive os nossos inimigos, essa palavra é forte, mas talvez as pessoas que nos causaram algum dano, nos fizeram sofrer, nos trouxeram alguma traição, enfim. Amar aqueles que nós já amamos, os próximos, familiares. Mas será que é só dos próximos, ou dos próximos, humanidade? É esse o convite do Cristo. E para isso a gente precisa fazer. O amor não brota de repente. Quem brota de repente é paixão, é desejo, é um entusiasmo de alguma coisa que vem ali. O amor se constrói. Porque o amor que eu estou falando aqui, que eu quero trazer para a gente, é esse que é fruto do tempo. É fruto das experiências. É fruto da convivência com seres, com coisas. É fruto das nossas sequentes vidas. É fruto das nossas quedas e do nosso soerguimento logo em seguida. É fruto dos nossos sorrisos, das nossas lágrimas, é fruto do empurrão, é fruto da queda, mas também do levantar-se. É aquele olhar com profundidade para tudo, para as pessoas, para as oportunidades que nos chegam. Não só, eu amo fulano porque é minha mãe, porque é meu filho, porque é minha esposa, é meu marido, é meu namorado. Quem mais andamos amando? E o que estamos fazendo para amar aqueles que saem um pouco da nossa zona de conforto? Como tem aqui nessa música que eu vim hoje, caridade é o amor em ação. Como estou acionando, executando o amor que o Cristo me convidou na minha vida? Como estou indo além? Ou só estou amando o óbvio? O que é fácil, o que todo mundo já ama? O convite ao Espírito é justamente ir além. É lembrar desse verdadeiro sentido da palavra amor, que se a gente for pegar lá, né, no Livro dos Espíritos, onde trata da lei de justiça, amor e caridade, quando se pergunta o que é fazer a caridade, que a gente lembra das palavras benevolência, indulgência para com as imperfeições, perdão às ofensas. Se você ainda não achou 3 formas diferentes de amar, até esses meus 15 primeiros minutos de fala,
Eu acabei de dizer 3. Onde podemos ser mais benevolentes? Com quem? Indulgentes, para perdoar ofensas, desaforos. Como é que a gente se silencia diante de uma agressão, se não é com amor? Como é que a gente guarda as nossas feras da reatividade, da agressividade, se não é pensando em amar aquele ser que às vezes está sofrendo, está desenganado? A gente vai devolver um sofrimento com outro sofrimento? Quando a gente pode devolver com silêncio e paciência, ou com benevolência e tolerância. Então, quando a gente pensa em tudo isso, inclusive muita gente fala, eu amo o que eu faço, eu amo com o que eu trabalho, eu amo isso, eu amo aquilo. Geralmente o que você ama realmente, você não amou do dia para a noite. A profissão que você se encontrou levou um tempo para você ir se aperfeiçoando, se adaptando. A casa espírita que você se encontrou, você foi ali, gostei de fulana, você vai ficando, você vai ficando. Então as coisas se constroem. O amor se consagra com esse tempo. E ele precisa reger todos os nossos sentimentos, todos os nossos atos, todas as nossas condutas, para que a gente alcance o que Joana de Ângeles vive dizendo, a plenitude, a paz de espírito. E, claro, gente, que eu estou falando aqui, nós falávamos do começo, né, que geralmente nos hábitos corriqueiros da nossa vida terrena, pensamos em amor como cônjuge, fraternal, afetivo. E essa dimensão maior do amor que nós estamos trazendo, esse amor mais amplo, ele é o próprio Deus. Lembra que o evangelista disse que Deus é amor? Então, quando a gente ama, a gente fica pertinho dessa divindade. Pertinho no sentido de sermos iguais a Ele já? Não é isso que eu estou falando, mas pertinho de conectarmos com Ele. Da gente encontrar aquele refrigério quando ninguém entende como a gente passa por aquele sofrimento do jeito que a gente está passando. Quando a gente supera, quando a gente tem coragem, a gente vai se aproximando de Deus, às vezes e nem percebe. Quando a gente trata, atende bem as pessoas no nosso trabalho, isso é uma forma de amar. Quando o fisioterapeuta cuida ali do seu paciente, coloca o braço para um lado, coloca o braço para o outro. Quando o advogado cuida dos direitos dos outros. Quando alguém planta uma árvore, quando alguém cuida da camada de ozônio. Tudo isso é ação e amar é fazer. Se Deus está em tudo e Deus é amor, o amor também está em tudo. Ele precisa estar em tudo. E também está em nós. Mas a gente, às vezes, não entendeu o tamanho que ele pode ter ainda. E esse é o nosso convite, meus irmãos, é colocar o amor que nós temos para fora e deixar o amor de Jesus entrar, fazer morada nos nossos corações. É antes da gente explodir, a gente pensar, será que é isso que eu quero? É deixar esse amor permear nossas ações para que as nossas ações positivas, as nossas ações do bem, sejam iluminadas pelo Cristo. Tragam essa paz. Lembram de Pedro quando falava que um simples gesto de amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados? Ele não falou de um, de dois pecados. Ele falou de uma multidão. Uma multidão é até sem quantidade, né? É tanto que é multidão. Se um gesto de amor pode fazer isso, imagina você se comprometendo a fazer um gesto de amor diferente por dia. Hoje eu vou fazer isso com fulano. Hoje eu não vou fazer isso com Beltrano. É a gente ter essa consciência que, mediante essa palavra que eu já repeti tantas vezes, a gente consegue superar desafios de forma mais fácil. Enfrentando com coragem, solucionando os nossos desafios, digamos assim, de uma forma menos aflitiva, por mais graves que eles possam aparecer ou parecer. Muitas vezes a gente chega sofrendo, mas o amor nos dá coragem. E como é que a gente vai encontrando isso? Se não pelo, por exemplo, os recursos que eu já falei, o recurso do serviço no bem, o recurso da prece e do silêncio, você lá no seu cantinho, no seu quartinho, quando você silencia e faz sua oração, pedindo, Senhor, inspira nas minhas ações o amor que esperas de mim. E aí a gente aguarda para ver o que acontece. Porque a gente começa a se colocar nesse movimento de pedir
de fazer, de se transformar, não só pedir, né, gente? Também não vale só fazer prece, tem que fazer prece, ir para ação, se movimentar, colocar-se em marcha, porque amar é um verbo, e verbo requer movimento. Não existe verbo parado sem conjugar. Ele exige que você vá para a prática, exige ação. Então, quando a gente pensa que com isso, vivenciando esse amar proposto pelo Cristo, a gente entende que o processo de crescimento interior fica muito mais fácil. Evita-se aquela postura de autocompaixão, daquele martírio, evita-se a revolta por não compreender certas coisas, evita-se a agressividade para a gente construir o bem em nós mesmos e tornarmos-nos responsáveis por sermos mensageiros da palavra do Cristo, do exemplo do Cristo. Porque quando ele pede para a gente amar, é viver o seu exemplo. Não é só falar sobre o seu exemplo, é deixar esse amor entrar. Mas às vezes a gente passa tanto tempo aborrecido. Estou aborrecido com fulano, estou aborrecido com alguém da minha família, com alguém, com a vida, com a política, com a empresa, com as pessoas, com os gastos, com a economia, com os amigos, com a família. Olha o tempo que a gente perde podendo amar essa turma todinha. Podendo pensar, talvez fulano ainda não tenha esse conhecimento. O que eu posso fazer para ajudar? Esclarecer é ou não é uma forma de amar? Esclarecer respeitando a pessoa. Que às vezes a gente quer colocar nossa verdade como que ela seja a mais absoluta de todas. E mesmo Cristo, sendo essa verdade, não fez isso conosco. Imagina se a gente for fazer isso com alguém. Às vezes chega alguém para desabafar conosco, a gente começa o sermão da montanha, que eu fico brincando, né? Você começa a dizer à pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A pessoa vai dizer, não vou falar mais, que toda vez eu vou levar, né? Imagina, se toda vez que a gente fosse ali no nosso íntimo se confessar por aquela bobagem que a gente fez, ou aquela palavra que a gente não queria ter dito, viesse Jesus dizendo, na próxima oração que a gente fosse fazer, a gente ia dizer, acho que eu não vou repetir mais não. Mas é ou não é a gente, mais tarde, quando bota a cabeça no travesseiro, dizendo, Senhor Jesus, falhei ali, me perdoa, mas eu vou me refazer. E esse é o ponto. Quando a gente se compromete a se refazer, a gente coloca o amor no nosso percurso. E ele é como uma mola. Imagina, quando você pula sem uma mola, você pula, mas pula mais baixo. Quando você pula com essa mola de amar, pega mais impulso, você se eleva um pouco mais. No que você se eleva um pouco mais, você vê mais longe. No que você vê mais longe, a palavra do Cristo fica mais clara para você. O que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Então, quando a gente pensa em abrir o coração para deixar esse amor entrar, é a gente começar deixando de lado aqueles aborrecimentos tão bobos que às vezes tomam tanto tempo nosso. Aquela intrigazinha, aquele bom dia que fulano não me deu, eu já achei que ele está com alguma coisa comigo. Ou aqueles sentimentos de apego. E pensar, como anda o meu projeto de autoiluminação? Eu estou impulsionando, trabalhando na edificação da paz e do progresso em todos os lugares que eu posso? E em todas as criaturas que eu me encontro? Nós estamos aqui para isso, gente. E o amor é uma dessas ferramentas. A mãe das virtudes, né, como também tem no Evangelho. A ferramenta para a gente subir. Essa mola que todo mundo tem. Todo mundo. Ninguém pode dizer que não tem. Que todo mundo carrega e, às vezes, pelos nossos equívocos, pela nossa natureza, a gente acaba crendo que não tem. Mas é justamente por causa do amor de Deus por nós que todos estamos aqui. Tendo essa oportunidade de refazer, de retomar, de perdoar, de recomeçar experiências, de realmente buscar o amor de fato. E aí, você ainda pode estar pensando, certo, ela falou até agora, mas eu ainda acho difícil amar quem me persegue, amar quem me ofendeu. Então, se você pode pensar assim, ou amar uma pessoa que você nunca viu, né, tá lá do outro lado do mundo, no contexto de humanidade. Então, se a gente ainda não pode amar,
Que tal a gente começar servindo? Servindo? Alguém aqui pode dizer que não pode? Às vezes amar, a gente compreende que ainda tem um coração adoecido por um sofrimento, que o amor leva tempo, lembra? Mas o serviço pode ser agora, imediato. E quando a gente começa a servir, a gente começa a amar. E quanto mais a gente serve, mais a gente vai compreendendo de que amor Cristo estava nos falando. O amor real, que nos traz a felicidade real, que é servir. Muitas vezes, quando a gente não entende, está muito distante. Se Deus é amor, beleza, mas Deus está tão distante de mim, né? A própria espiritualidade diz que a gente ainda não tem palavras para dar com mais detalhes como seria, né? O sentimento, essa questão toda com relação a Deus. Deus distante de mim, Ele é amor. Se eu ainda não consigo chegar lá, deixa eu usar o intermediário, que é o serviço. A ação, a caridade, lembra de caridade? Benevolência, indulgência e perdão. É o mover-se, é o servir. E quando a gente pensa, não, mas eu já sirvo muito. Estou lá na casa espírita, no meu trabalho, faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Mas vamos lembrar daquela questão de fazer o bem no limite das nossas forças? Estamos fazendo com segurança? Quando vier aquele próximo desafio, vamos conter para ao invés de falar e esbravejar? Vamos conter aquela inclinação meio assim que a gente já sabe que quer conter? E lembra desse amor que Daniela tanto bateu a tecla nesse sábado à noite. Esse amor é exemplificado pelo patrono dessa casa. Como servo mínimo, né? Como ele encerra a maioria das suas mensagens. O servidor fraterno, paternal, o mínimo. Olha o exemplo de Bezerra para nós. Desse amor sereno. Esse amor que é o convite de Jesus para a nossa transformação. Esse amor que se sobrepaira, que nos regenera. Muitas vezes a gente pensa, mas Daniela, o mundo parece estar tão ruim. Vemos tantas enfermidades morais, bomba que estoura para um lado, guerra que estoura para o outro, corrupção que estoura para o outro. Pessoas que aparentam uma tendência ainda tão má, que ainda estão envolvidas em suas imperfeições e seus vícios morais. E mesmo assim, Deus está lá, dando oportunidade a todos esses, sem exceção. E tá aí porque é difícil amar. Porque é o convite para a gente fazer do mesmo jeito. E se ainda a gente não conseguir fazer do mesmo jeito, é isso que eu vos digo, meus irmãos. Comecemos a servir onde a gente já pode. Porque, tá assim de gente, esperando por uma palavra, esperando por um abraço, esperando por alguém que seja paciente. Alguém hoje que escuta um áudio grande, tá ficando raridade, né? O pessoal só quer viver tudo no acelerado, naquela agonia. Você já parou para escutar? Uma pessoa que às vezes tudo que ela quer é falar. É tão interessante que às vezes você chega num lugar, tem uma pessoa de alguma mais idade, quando ela se depara com 2 ouvidos atentos, meu Deus, é o céu para ela. Isso é ou não é amar? Tão pouco que a gente já pode fazer, gente. Então esse é o convite, meus irmãos do Cristo, a gente se olhar e dizer, poxa, deixa eu dar um pouquinho mais aqui. Eu sei que eu posso. E aquele pouquinho que a gente dá, às vezes é um muitinho para outra pessoa. Ricardo vinha dizendo no caminho que uma pessoa que chegou lá à Casa Chico comentou que uma das coisas que a fez voltar em uma outra casa era o sorriso de recepção de uma das pessoas que fazia parte do grupo. Quem diria que um sorriso de recepção é o que faz alguém se sentir acolhido, abraçado, envolvido, pertencente de um grupo? Só um sorriso. Hoje, lá na Casa da Chica, eu fiz o teste. Tinha uma moça com a cara assim, bem cerrada. Eu olhei para ela e sorri. Só. Nossa, ela mudou imediatamente. Imediatamente. E depois eu passava, ela estava assim. Como que não com o sorriso todo aberto, mas com um semblante diferente. Eu estou falando dessas poucas coisas, gente. Não estou falando daquela transformação que a gente vai amar aquela pessoa tão complicada ainda para nós. Mas para a gente chegar até lá, a gente precisa começar pelo pouquinho.
Ou a gente realmente acredita que um edifício de 20 andares não começou pelo primeiro tijolo? É isso. É o primeiro passo. Ou alguns passos, se a gente já começou essa jornada, se a gente já diz, não, eu já amo, eu já faço aquilo, eu já faço ali, eu já faço cá. E dentro desse livro, tá vendo que eu falei que se fosse só a apresentação, a gente passava a noite, tudo que eu falei tem a ver com essa apresentação. Dentro de vários capítulos, um deles se chama Exortação do Amor e outro Em Nome do Amor, que nós vamos abordar essas duas partes de agora em diante. E a exortação do amor nos diz que passamos sim por dias muito difíceis, por dias agitados, incertos, violentos, desencantados, conflituosos. Ó, Bezerra escrevendo isso há um tempão, parecia que ele estava vendo agora, né? Novembro de 2022. E ele lembra que o Cristo nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como vamos vencer o mundo? Como vamos abandonar somente o mundo, alienar-nos, ir para longe, se esconder no mosteiro? É assim que se vence o mundo? É assim que se ama? Ou é facultando o Cristo, nos facultando a vivência do seu exemplo? Quando ele diz, o mestre espera que cada qual cumpra com o seu dever. E agora a frase de Bezerra, para não dizer que eu estou dizendo que é o dever de ninguém. E o nosso dever é amar e amar sempre, até a exaustão. E quando fala nisso, volto eu dizendo, fazer o bem no limite das nossas forças. Como essa diretriz. Então, tome o amor para a sua vida. Muitas vezes, quando a gente não sabe como resolver um problema, como passar por uma situação difícil, a gente precisa de uma diretriz para tomar uma decisão. Faça o teste nas suas preces, pedir amor. Amor para você mudar aquilo ali, amor para você dizer a alguém o que fazer. Quando você não souber como resolver, perguntar ao amor, que ele vai lhe dizer o caminho do que fazer. Nas lutas tão incessantes que a gente passa nessas vivências, nessas existências. Ser cristão é isso. Bezerra diz, ser cristão é fácil. Olha, pois o único requisito exigido é amar, fazendo ao próximo tudo quanto gostaria que se lhe fizesse. Então, amar ao próximo é fazer com ele o bem que nós gostaríamos que nos fosse feito. É perdoar os nossos inimigos. É mostrar, retribuir o mal com o bem. É sementar a esperança para quem tem fome de justiça, para quem tem fome de verdade. É vestir-nos nessa couraça de fé, de compaixão, de misericórdia, para a execução do bem que nos compete. De tantas outras virtudes que a gente poderia dizer, né? Mas se a gente pensar que com amor a gente não tem mal a temer, sendo fiel, sendo compromissado com Cristo, aí Bezerra diz, fazendo tudo isso que eu acabei de dizer, a paz povoará a vossa mente, vossa emoção, vossos dias, vossas vidas. E nunca mais temereis, porque aquele que se lhe entrega, ou seja, que se entrega ao amor, que se entrega ao Cristo, mesmo morrendo, renasce para a vida eterna. Quando a gente pratica a lei de amor, que a gente ama os nossos irmãos indistintivamente, a tarefa é difícil, é longa, mas ela vai se cumprir. Está aqui no Evangelho, no mesmo capítulo 11, na lei de amor, já agora no item 9. Quando ele diz que é o que Deus quer, é que a lei de amor seja constituída, vivenciada, praticada por todos nós. Se ele resume, o amor resume todas as virtudes, quando ele diz amar o vosso próximo como a si mesmo, lembra que eu falei? Será que o limite é a nossa família? É a nossa casa espírita? É a nossa nação? E o Evangelho diz, não senhor, é a humanidade inteira. É tudinho. Porque nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos que habitam esses mundos. Então, se é o amor que harmoniza e dirige esses espíritos, e nós aqui estamos sendo convidados a nos harmonizar com o amor,
Eu posso transformar nas palavras de dizer: todos estão convidados e são responsáveis por transformar o mundo que nós habitamos. Por carregar e dizer: carrego com zelo, com ânimo, com compromisso a transformação do mundo que eu habito. Posso não fazer muito, mas você é aquela centelha, lembra que a gente falou no começo? Incessante, como ele diz, fiel. Somos muitas vezes ainda discípulos lentos nessa fidelidade, mas somos. E vamos nos transformando com esse reflexo de Deus, que é o amor. Então, quando ele fala também ainda no Evangelho que os efeitos da lei do amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Muitas vezes a gente se depara com as pessoas: eu não sou feliz. Eu não sou feliz. Tenho tudo, mas não sou feliz. Falta alguma coisa. Se às vezes por algum momento a gente sente isso, eu convido-nos novamente, meus irmãos, a trabalho, ao serviço. Que esse espacinho que às vezes fica no nosso coraçãozinho, aquela lacuna, né, que parece que falta alguma coisa, mas que ela se preenche, que é uma beleza. Porque quando a gente serve, a gente descobre a felicidade real. Lembra quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo? Mas se a gente for ver o quanto a gente é feliz, o quanto a gente é abençoado, iluminado, quanta coisa boa acontece na nossa vida. Imagina como é no mundo realmente feliz. Se a gente já tem tanta coisa boa acontecendo, se a gente começar a olhar para o sofrimento, para as dificuldades que nós passamos, como essas oportunidades de nos transformarmos, sabendo que é difícil sim praticar. Mas a nossa alma colhe um bem que não tem como dimensionar, da vivência e da prática, do amai-vos, também vou dizer do instruí-vos, do buscar essa leveza que a vivência do amor nos traz. Então, não nos esqueçamos de, nesse momento de transformação das nossas consciências, de vivenciarmos o amor, de ser aquela mão generosa, de ser aquele coração que traz afeto, que afaga muitas vezes as dores das pessoas, que está por ali trazendo um carinho, trazendo um ensejo de luz na vida dos outros, às vezes o pão material, às vezes a luz espiritual com conceitos, com explicação da verdade, da doutrina que nos consola. Estou aqui falando tantas possibilidades que eu não tenho dúvida que cada um aí no seu lugar já pensou no que fazer para amar como Cristo nos convidou. Algo que eu posso nem ter dito, que ninguém nunca vai nem ficar sabendo. Mas se faz sentido para você, para a sua transformação, esse é o momento de começar. Esse é o momento de colocar-se em marcha. E quando a gente fala sobre sofrimento, Bezerra até diz: não estamos aqui apoiando sentimentos masoquistas, como, tem gente que até diz, né, que o espírita gosta de sofrer. A gente não está aqui apoiando isso. A gente está aqui dizendo que a bênção dos resgates, das provas e das expiações que passamos, contribui para que seguremos a nossa enxadinha lá do serviço, lavremos a terra dos nossos corações, para que a gente realmente faça o cimento aí da verdade do Cristo em nós. Então, muitas vezes a gente fica, né? Ai, meu Deus, porque eu estou sofrendo. Então, o convite também é não desanimar. Quando a gente fala de amor, tem que falar sobre isso também. O instante mais perturbador da noite, da transição da noite para o dia, é justamente quando o sol vai começando a aparecer. Que o céu vai se modificando completamente. Provavelmente é o pior momento para a noite. Mas é um momento que vem a luz. Subindo ali pela alvorada, trazendo a esperança de um novo dia, de uma nova oportunidade para sermos companheiros uns dos outros, nessa fraternidade que Jesus nos convida, nesse amor que Ele nos convida. Então, quando a gente pensa em iluminar as nossas consciências, iluminar os nossos corações, que a gente ame, e essa frase agora é de Bezerra, até sentirdes plenamente a presença do amor não amado. Não tem como não lembrar de vocês com essa frase. Quem é o amor não amado? O Mestre Cristo, que veio com tanto amor para nos dar e acabou no madeiro.
incompreendido, criticado, julgado. Ela disse que eu podia até 8 minutos. Eu estou aproveitando meus 10 minutinhos, isso vale. Então, quando a gente pensa em tudo isso, agora eu prometo que vou encaminhando os meus encerramentos. O último e um outro capítulo que também se chama Em Nome do Amor, do livro Em Nome do Amor, Bezerra nos diz que somos legatários do amor de Deus, nestes tumultuados dias da humanidade. E o amor, nas paisagens dos nossos corações, transforma cada um de nós. E ele diz: filhos, é noite na terra, e é indispensável que vos transformeis em estrelas para diminuir a escuridão que se abateu subitamente sobre a sociedade. Jesus chama-nos há 2000 anos. O Consolador convoca-nos para que não digamos amanhã eu faço. O amanhã começa no hoje que você constrói, no hoje que você transforma, no hoje que você refaz, desfaz, recomeça. O amanhã que começa hoje espera por nós. E aí eu volto e faço aquela pergunta que a gente falava no começo. Onde? O quê? Quem no meu dia? Como é que eu vou permear de amor as minhas ações? Com quem, aonde, em que situação? E me aproximar da terapia do amor que Jesus nos convida, que cura e traz respostas, que a maioria dos incrédulos vão nos chamar de loucos, vão dizer que isso aí nada tem a ver, que isso aí não, isso é coisa da nossa cabeça, mas que é o que realmente nós sentimos, que nos move, que nos transforma. E Bezerra nos pede: não posterguemos a oportunidade de amar. Não revides ofensa com ofensa, mágoa com mágoa, dardo com dardo. Que o amor que vem daquele ser leal, probo, compromissado, esteja conosco. Que a gente possa suavizar a dor dos nossos irmãos. Que a gente possa também consolar, considerar que somos essa família humana, porque para todos os sofrimentos que nos chegarem pedindo consolo, aí agora vem o espírito de Sanson, eu creio que se chama assim, no mesmo capítulo, que eu estou falando dele desde o começo, capítulo 11, onde trata da lei de amor, que ele nos convida. Sempre que alguém chegar com sofrimento próximo a nós, tende uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Amor e justiça. Amor e justiça para com todos que chegarem pedindo. A possibilidade que nós já temos de dar esperança, de dar conforto, de dar consolação, expondo a verdade do Cristo sem expor as pessoas, expondo o que Ele nos convida sem desrespeitar as pessoas, amando, servindo aqueles que ainda podem estar dormindo na ignorância ou nas ilusões que a matéria tanto nos oferece, para a gente lembrar: eu venci no mundo, lembra? E Bezerra diz: nem todos vencereis no mundo, mas se quiserdes vencereis sim o mundo das paixões perturbadoras e perversas. E depois, e amai. Essa é a hora de instaurardes na terra a proposta de Jesus, construindo um mundo novo que já se encontra em vossos corações. E essa frase última, ela parece que pega e resume tudo que a gente já falou. Porque quando ela diz: o amor, o mundo novo já se encontra em vossos corações, é aquela centelha que a gente falou no começo, do amor que está em cada um que está aqui sentadinho olhando para mim com esses olhos atentos nessa noite. É pensar que venceremos, talvez, mas vencerei o mundo diante de tantas necessidades que nos impõem, necessidades, vou colocar aqui entre aspas, como conquistas, como ter cada vez mais, parecer cada vez mais e ser cada vez menos, às vezes parece isso, né? Os convites da matéria. Mas é para a gente pensar, se a gente quiser realmente vencer, que seja o mundo das paixões que nos perturbam, que seja o mundo das nossas imperfeições ainda tão perversas conosco,
e com as pessoas que estão ao nosso redor. Que seja o mundo da incompreensão, da falta de fé, das nossas dúvidas, dos nossos rancores, dos nossos projetos de vingança, dos nossos apegos, para que a gente ganhe sim o mundo transformado nesse amor, nessa luz e nessa convicção. Então, meus irmãos, que nessa noite de hoje, esse sublime amigo Bezerra, que nos inspira nesse tema, que o Cristo também, esse amigo dos desventurados, que muitas vezes somos nós, esse amigo que nunca cansou de ser misericordioso conosco, que Ele esteja conosco nos amparando sempre, seja em nossas quedas, seja em nossos sorrisos. Esse amigo fiel esteja conosco, porque todos temos sede de paz. Todos temos sede de saúde integral, de plenitude. E saúde integral eu falo, inclusive, do espírito, saúde moral. Não estou falando só de saúde do corpo, estou falando principalmente da saúde moral. Que ela existe com o afago do Cristo. Ela vai chegando. Somos, como nós falamos, os discípulos lentamente fiéis do Cristo, carregando os madeiros das nossas próprias aflições, carregando as nossas dores, as nossas dúvidas, a dominação arbitrária das nossas paixões, mas que a gente possa nessa noite sair convicto que queremos ser de fato novos, que o Cristo nos domine, digamos assim, e não as nossas paixões. Que o Cristo interiormente seja o nosso guia e não as nossas imperfeições morais, as nossas reações. Que a gente pense, compreenda, viva, exemplifique a vontade e a mensagem do Cristo. Em cada momento que a gente puder, conquistando esse mundo interior, para que o reino de Deus se estabeleça em cada um de nós e, consequentemente, na humanidade. Então, como eu falava antes, que não seja amanhã, que não seja depois, que queiramos para agora o nosso processo de transformação. Que queiramos para agora amar ao próximo como a nós mesmos. E se ainda não podemos amar, que passemos a servir, a perdoar, a ser benevolentes. Convictos de que o Cristo possa, com a sua luz, apagar em nós as trevas que ainda temos, que podemos ainda carregar. Assim que Ele nos ajude a compreender o seu amor e a vivenciar no nosso dia a dia, na nossa prática, compreendendo como e vamos fazer isso. Que esse Mestre possa e esteja em nossas orações nessa noite, em todos os dias da nossa vida, e que a gente possa requerer, pedir que Ele nos ensine a seguir, amando sempre, sempre e sempre, como Ele nos amou. Então, meus amigos, essas são as nossas reflexões de hoje, com a esperança de ter sido útil, que esse amor do Cristo chegue, eu tenha chegado em vossos corações, em vossas mentes, para que saiamos daqui com a proposta de nos transformar nessa vontade de servir e de amar. Devolvo a palavra aqui aos irmãos com muito agradecimento pelos ouvidos pacientes, pela acolhida de sempre, por essa recepção calorosa. Um grande abraço, meus irmãos, e muita gratidão.